Olá pessoal, a nossa mensagem de hoje tem o tema Cronos ou Kairos? Qual é o tempo da sua vida? Preste muita atenção, com certeza Deus vai falar com você. Nós temos o Cronos e o Kairos. Qual é o seu tempo? Qual é o tempo da sua vida? Ou como você tem vivido o seu tempo? Quer dizer Cronos, é uma palavra que vem do grego, né, que a gente chama até, fala de cronologia, cronológico, é o tempo humano. Tá, okay. Então você tem o tempo, você tem o horário, o dia que você nasceu, você tem, enfim, o tempo da sua existência, quantos anos você tem hoje, tudo isso você vai perguntar qual a sua idade, você está falando do tempo Cronos, né? Daí vem a palavra cronologia também, né? Mas há também uma outra expressão lá, porque a Bíblia foi escrita no grego. E no grego tem, muitas vezes, para expressar o tempo, também fala kairos. O kairos já não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Como Deus é eterno, na verdade, Deus não tem tempo. Mas o tempo que Deus age, o tempo que Deus se manifesta, o tempo que Deus, então, faz algo, resolve fazer, determina algo, é o kairos, é o tempo dele. Há um salmo que diz, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência, diz assim, o meu Cronos deve ficar aguardando o kairos, né? E aí é necessário o quê? Paciência. E como é difícil esperar, né? Não é verdade? Quem aqui já teve que esperar bastante tempo uma benção? Eu me lembro que eu teve uma época da minha vida, eu queria muito uma benção, eu queria uma resposta de Deus. Na verdade, foi um tempo que eu era bem jovem, eu tinha tido uma experiência com Deus recentemente, comecei a fazer parte do grupo de evangelismo, nós íamos para a rua evangelizar e acontecia muitas coisas, eu queria me efetivar naquele grupo. E a nossa igreja não tinha assim, um grupo de jovens muito grande, então eu procurava ficar perto daquele grupo, né, para estar mais enturmado e ali então a gente praticar evangelismo e ter atividades. E eu queria quase que assim, minha vontade naquele momento era desligar da igreja, não por... Talvez eu continue até mesmo da igreja, mas a gente está ligado naquele grupo, era uma equipe que viajava, que fazia trabalho nas igrejas, nas cidades. Era um grupo até missionário, né? Até porque eles tinham um trabalho de evangelismo bem urbano, nas ruas, nas casas, como há muitos grupos hoje. E eu precisava tomar uma decisão, e eu comecei a orar para Deus, Senhor, eu quero ir para lá, eu quero fazer parte. Aí eu orei uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e chegou um ponto em que eu começava a orar e buscava uma palavra. E tudo que eu abria aqui na Bíblia, falava espera. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Eu comecei a ficar até meio indignado com esse negócio de esperar, sabe? Aquele Salmo 40, esperei com paciência, eu queria tirar da Bíblia. Esperar no Senhor, não aguento mais esperar. E aí então, eu era solteiro ainda, né? Bem jovem, mas estava apaixonado por Jesus. Nós íamos evangelizar lá na Rua Direita, em São Paulo, Lago da Misericórdia, de terça e quinta noite, fazia um grupo ali e evangelizava ali. Agora, aquele tempo chamava culto ao ar livre. Eu falar de culto ao ar livre? Era ao ar livre, quer dizer, aberto, né? E aí aquela multidão passando, num lugar que passa muita gente até hoje, né? E ali a gente tocava um violão e tinha um tal de contrabalde. Eu falo de contrabalde? Não, né? Vocês são muito jovens, né? Contrabalde era um balde de lixo e tinha assim um pau de vassoura e nele tinha uma tripa de carneiro, né? Furado no meio e você então puxava o pau de vassoura, esticava e ficava tum, 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 tum. Os de longe eram um contrabaixo. Não tinha afinação, mas tinha um som. Então de longe assim, dava o ritmo, tum, 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 tum e eu achava contrabalde. E era interessante, chamava muita atenção porque estava escrito lixo, né? De boca para baixo, que ficava assim para baixo. E o rapaz com o violão botava o pé ali em cima, assim, para apoiar. O outro já, depois na hora de falar, subia em cima, porque não tinha nem microfone. E aquele bola de lixo virava uma ilustração da mensagem. Dizendo que a sua vida era isso aqui. Aí Deus pega aquilo ali e vai transformar num instrumento musical. Amém? Naquele tempo, eu estava apressado demais, né? Então, um dia eu falei assim, eu não vou mais esperar em Deus. Eu esperei até agora, mas hoje chega. Hoje eu vou lá pro culto, eu vou falar com o pessoal da equipe, vou falar com eles, pode contar comigo.
de fim de semana eu não vou mais vir na minha igreja, porque eu estarei nas programações com eles. E então, esse é um projeto maravilhoso, eu tenho um chamado de Deus, e vou estar na obra, e então eu vou... Senhor, não vão esperar. Esperei demais. Tipo assim, Senhor, desculpa, eu dei tempo para o Senhor falar, dei tempo para o Senhor, e o Senhor não falou nada. Então eu vou tomar minha decisão. Chega de esperar. E foi para aquele culto lá, e cheguei lá, foi muito legal, porque várias pessoas aceitaram Jesus, eu pude falar de Jesus também, foi gostoso e tal. Quando terminava o culto, a gente ia abordar as pessoas, e às vezes até, se a pessoa falava que era evangélico, a gente já pulava para o outro, falou, Deus te abençoe. Eu não queria falar com o evangélico, né? Ali era para evangelismo. Então, quando terminou o culto, um senhor se aproximou de mim. O senhorzinho se aproximou de mim, e ele falou, preciso falar com você. Eu falei, que bom, né? Falei, você quer aceitar Jesus? Ele falou, não, eu sou evangélico. Falei, então, desculpa, o senhor espera que eu vou... tá cheio de gente precisando de Jesus. Você é evangélico, você espera. Não, preciso falar com você agora. Eu moro longe, eu estou com pressa. Falei, desculpa, senhor, eu estou aqui para evangelizar. Você entendeu que eu vim aqui para evangelizar? É o senhor que tem que esperar. Não, eu estou com pressa, eu preciso falar com você. E insistiu. Eu falei, tá bom, fala logo. E aí, então, sabe o que é? Ele falou para mim, eu quero contar um testemunho. Eu falei, só me faltava essa. Eu queria evangelizar, veio um crente contar testemunho. Conta na igreja dele, conta outra hora. Eu tô aqui. Não que eu não fosse interessante, isso é coisa boa, mas eu não estava ali. Eu estava tão preocupado com as pessoas que tinham ouvido aquela mensagem ali, e os jovens estavam ali, eu fazia parte daquilo ali, aquela empolgação toda. Ele falou, vamos contar uma bênção, irmão. Conta logo, irmão. Conta então, conta essa bênção aí. Aí conta a bênção, irmão, mas por favor, mas seja rápido. Sabe o que é? E ele com maior calma. Sabe, ele não tinha pressa. Sabe o que é? Ele falou assim, eu não tinha uma casa, irmão, não tinha casinha. Vivia de aluguel, sabe, moro muito longe, explicou que morava lá no bairro, bem na periferia. Eu não tinha casa, mas vou falar uma coisa para você, é bom esperar no Senhor. É muito bom esperar no Senhor. Você sabia que é bom esperar no Senhor? Eu fiquei pensando, é bom sim, irmão, mas fala logo a benção aí. Só ganhar casa, amém. Ai, glória a Deus. Não, mas sabe o que é, irmão? Deu um vento muito forte, deu uma chuva, sei lá, aconteceu um negócio, minha casa caiu. Mas é bom esperar no Senhor. Mas você precisa saber como é bom esperar no Senhor. Eu espero no Senhor, Deus me deu uma outra casinha. E agora eu estou com outra casinha. Eu falei, irmão, que bênção. Eu só queria dizer para você que é bom esperar no Senhor. A paz do Senhor. E eu entendi naquela hora que eu não tinha que tomar decisão nenhuma. Eu falei, Senhor, tá bom, Senhor, agora eu entendi o recado. Eu parecia uma decisão muito, muito boa, né? Me filiar a um ministério evangelístico, fazer uma obra missionária urbana, mas Deus me queria na minha igreja, porque depois aí, pela graça do Senhor, eu pude ser líder de jovens, trabalhar com jovens, fazer muitos acampamentos. Então, aquilo que eu queria fazer lá, Deus foi estabelecendo aqui, no tempo dele. Então, eu estou falando, no meu tempo, que era o meu Cronos, eu achei que já eu deveria avançar no ministério, tomar uma decisão, fazer alguma coisa, mas não era o tempo de Deus. Para aquela situação não era o tempo de Deus. Eu não estava preparado, quem sabe, ou Deus tinha outro plano. Então foi assim, marcante até hoje, essa cena não saiu. Parece que eu ouço aquele irmão falando, é bom esperar no Senhor. E esperar no Senhor significa o que então? É você deixar de lado um pouquinho, né, o seu foco, né, que é o seu cronos, quer dizer, o seu tempo. E muitas vezes nós temos prazo para Deus, inclusive. Senhor, olha, eu vou dar mais um mês, hein? Para o Senhor fazer tal coisa. Eu estou esperando. Eu já orei um ano. Eu dou mais um mês para o Senhor. E se o Senhor não fizer o que eu estou falando aqui, então eu vou tomar tal decisão. Várias pessoas já falaram assim. Aí eu lembrando daquela parte, é bom esperar no Senhor. Eu falei, irmão, olha, é melhor esperar no Senhor. Não tomar uma decisão fora do tempo. Existe um tempo que é o tempo de Deus. Então, esse tempo é o tempo Kairos. E quando o tempo Kairos ele se encontra com o nosso tempo, acontece um milagre. Seria quando Deus entra, Deus da eternidade, né? Salmo 90 diz, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, desde a eternidade tu és Deus, antes que o monte nascesse que tu és Deus. Moisés fala da eternidade e fala da brevidade da vida. Falou, mas
para o Senhor, 1000 anos são como um dia, como a noite que passou, são como aquela relva que cresceu ali e floresce, logo se seca. Então, nosso tempo é um tempo, por mais que pareça longo, os seus 30, 40, 50 passa logo. Mas na nossa pressa, muitas vezes, por não esperar em Deus, nós tomamos decisões erradas, relacionamentos errados, mudamos, né? Saímos de onde estamos, sem ordem de Deus, para outro lugar. Eu vejo pessoas indo para outra cidade, né? Daqui a pouco está voltando. Ou eu fico sabendo que deu tudo errado lá. Algum irmão estava na empresa, saiu fora de hora. Irmão, quem mandou você sair de lá? Não, é que o chefe é muito bravo, muito chato, ou então o salário não era bom. Eu falei, mas Deus te colocou lá, meu irmão. Por que você saiu de lá? Aí quando você sai do plano de Deus, aí você vai entrar num outro processo até chegar num outro kairos que ele vai te colocar. Se você estiver numa empresa que Deus quer você ficar lá 3 anos, você ficar 1 ano, você vai ficar 2 anos desempregado. Ou 2 anos sofrendo, batendo cabeça por aí. Porque o tempo de Deus era um e você apressou. Isso acontece muito em relacionamentos, pessoas têm relacionamentos fora do tempo, não ora direito, não ouve Deus falar, e em todas as áreas da nossa vida. Vamos ler um texto aqui interessante, foi João capítulo 2, que narra o primeiro milagre de Jesus. Esse primeiro milagre aconteceu na festa de casamento. Jesus estava então começando o seu ministério, pelo menos o ministério público, e Maria sabia quem ele era, a identidade de Jesus, o Filho de Deus, gerado no ventre dela, mas quando ela era virgem, ela foi gerada pelo Espírito Santo, e ela ficava esperando a manifestação dele. E eu creio que muitas vezes dá a entender aqui que Maria provocou Jesus. Você não vai fazer nada aqui, não vai fazer nada ali, quem sabe aconteceram muitas coisas. É interessante que Jesus estava numa festa de casamento, que havia muitos convidados, e a certa altura lá, acabou o vinho. E a Maria, mãe de Jesus, ficou preocupada. Falou assim, Jesus pode mudar essa situação. Jesus pode mudar essa situação. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. É interessante, ele cita aqui um tempo. Não chegou o tempo. Podia demorar mais alguns minutos, ou poderia alguns dias ou meses, mas Jesus tinha que esperar o tempo. Felizmente, nesse caso, o tempo foi rápido. Porque em poucos minutos, a gente não sabe quanto tempo demorou, se for algumas horas, mas dá a entender que foi logo em seguida, passou um pouco de tempo e Jesus fez um milagre. Mas antes de Jesus fazer o milagre, Maria, então, ela simplesmente deu um comando para os serviçais que estavam ali, os atendentes, tinha muita gente ali servindo, provavelmente tinham contratado um belo buffet. Quem tem essa admiração por Maria, como nós temos, mulher bem-aventurada, né? Bendita entre as mulheres, é assim que a Bíblia diz, né? Que o anjo falou, você é bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E essa mulher bem-aventurada, sabe o que ela disse para as pessoas? Façam tudo o que ele vos mandar. Façam tudo o que ele vos disser. E as pessoas ficaram para Jesus. Se ele falar alguma coisa, vão fazer. Porque essa mulher, que é muito sábia, vai ter muita influência, e ela falou que se ele falar, façam tudo o que ele vos disser. Então aqui nós temos também o único mandamento de Maria na Bíblia. Né? Então, e o que aconteceu? Havia ali umas talhas de pedra, umas talhas de pedra seriam uns vasos bem grandes, umas vasilhas de pedra bem grandes. Então Jesus deu uma ordem, pediu, falou, pode encher essas talhas de água. E eles encheram a talha de água. Depois ele falou assim, agora vocês pegam um pouquinho desse líquido que está aí dentro, leva lá para o chefe do cerimonial. E eles foram levar para ele, e ele provou, era um vinho da melhor qualidade. É lógico que isso aqui, o enfoque aqui do texto é mais o milagre em si. Mas eu queria, nesse caso, centralizar aqui na questão do tempo. Olha, não chegou a minha hora. Quem sabe você está pedindo um milagre como Jesus fez, estava para fazer, e você está esperando esse milagre, e ele simplesmente fala assim, não chegou a minha hora. Como ele fala? Espera em Deus. Espera no Senhor. Amém? Amém. Porque quando chegar o tempo de Deus,
E como eu sei que todos vocês que estão aqui estão esperando algo de Deus. Já receberam muitas bênçãos, mas é provável que tenha alguma coisa ainda para acontecer. Eu tenho promessas de Deus na minha vida que não aconteceram ainda. A promessa está acontecendo hoje, ou nesse tempo, que foi lá na minha juventude, na minha adolescência. Eu me lembro que a gente orava no monte. Alguém falou assim, eu estou vendo você com um grupo de jovens, ou você com um grupo de pessoas viajando para muitos lugares. E outros falavam, eu estou vendo você indo para as nações. E eu, como que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Agora eu olho para o meu passado, né, recente, né, dos últimos anos, e tantas viagens, tantos grupos jovens, e tantos grupos de pessoas, e tudo aquilo, muita coisa aconteceu daquilo que foi profetizado na minha vida e que eu tive que esperar no Senhor o tempo de Deus. Então, o tempo Cronos é o tempo do homem, o tempo Kairos é o tempo de Deus. Na prática, como é que nós vivemos? Se você vive fazendo as coisas no seu tempo, do seu jeito, no seu controle, provavelmente você vive baseado só no Cronos, né? Agora, quando você aprende a esperar em Deus, né, o Kairos. Então, nós precisamos aprender a esperar em Deus, amém? Amém. Bom esperar no Senhor.